Boa noite. Boa noite. Que bom, né? Estarmos aqui reunidos em nome de Deus e de Jesus, harmonizados já por estas bênçãos que recebemos aqui durante estas preces e radiações. A gente fica até meio, né, assim, leve demais. Muito bom. E neste sentimento já harmonizado, organizado por estas preces que nos conduziram até aqui, nós vamos pedir permissão a Deus, a Jesus e a esta espiritualidade de luz que nos conduz, que nos dirige, que nos organiza, que nos encaminha sempre por um caminho mais seguro, de amor, de bênçãos, pedindo permissão a eles para realizarmos então a palestra doutrinária da noite de hoje. E com certeza o nosso palestrante já traz também junto dele as energias, né, vibrantes do mentor espiritual que vai trazer através dele as falas necessárias para a nossa reflexão da noite, né? Para cada um de nós, uma palavra há de ser útil, né? E então, já agradecidos por isto tudo, damos por aberto o trabalho doutrinário, então, da noite de hoje. E eu apresento o palestrante para vocês. É uma figura interessante. Eu posso dizer que é o melhor pai do mundo. Não. Agora, se alguém discordar, é entre vocês e Deus. Também tu tem só isso? É o meu pai querido, fundador desta casa, junto, né, com outros tantos irmãos, trabalhador aqui desta casa. Alguns de vocês já devem ter conhecido através do passe. E hoje vão conhecer ele através da fala, que ele diz que não faz palestra, ele só conversa. Mas ele vai conversar sozinho, porque nós vamos só ouvir hoje. Tudo certo? Tu vai ficar aqui para me ajudar, né? Eu vou ficar ali, ó. Mas eu te ajudo se tu quiser. Vou botar uma linha aqui. Isso. Boa noite a todos. Não falei o nome, né? João Dias da Costa. Pois é, o erro... Vai falar sobre Meu Reino Não É Deste Mundo. E o nome dele é João Dias da Costa, mas o apelido é Janga, para os íntimos. O erro é esse, né? Porque todo mundo aqui me conhece por Janga, né? E aí botaram o João Adair, que não está aqui, mas botou João Dias da Costa, que é o meu nome. Então o pessoal diz, vamos lá ver essa palestra, porque esse João Dias da Costa nós não conhecemos. Aí chego aqui, é eu, né? Mas eu sei que tudo é muito difícil, né? Não é fácil a gente falar aqui. Por mais que, né, faz 30 e tantos anos que eu estou nessa casa, mas faz 76 que eu estou no Espiritismo, mas não adianta, a gente chega aqui, treme as bases, né? Mas eu acho que alguém tem que vir, né? Alguém tem que fazer a palestrinha, a conversa aqui, né? E o João Adair, de vez em quando, ele me empurra para vir. Eu digo, não me bota outros que sabem mais, né? Porque eles, não, é tu. Outras vezes, quando não é ele, é a Débora, aos sábados, né? Aí eu faço a minha conversinha aqui. Mas não é fácil, eu sei que não é, mas a gente com esse auxílio, né, de vocês, com essa vibração positiva, a gente vai falando alguma coisinha. E sábado, ou sexta passada, foi uma palestra muito boa, né? Eu estava sentado ali, eu estava pensando,
eu digo, piorou ainda, né? Porque com uma palestra tão boa hoje, né? E aí me botar eu para fazer sexta que vem, que é Natal, mas tudo bem. Sabemos, né, que estamos no Natal, onde foi, né, o aniversário de Jesus. E eu sempre falo para os meus, né, eu digo, vamos receber esse aniversariante com todo amor e carinho, né, nos nossos lares. Vamos deixar esse aniversariante entrar, que é Jesus, né, entrar nos nossos lares, entrar nos nossos corações, entrar nas nossas vidas, porque Jesus é o governador do planeta. Jesus é a maior luz que tem. Nós sem Jesus nós não caminhamos, não sabemos nada, né? Então vamos valorizar muito esse aniversariante. Eu digo para os meus filhos, minha família, vamos dar presente, vamos ganhar presente, que é bom, né? Mas não vamos esquecer do aniversariante, que é o maior presente para nós, que é Jesus. Por isso, quarta-feira, à meia-noite, ou antes um pouquinho, a gente pegou todos de mão e fomos agradecer o aniversariante e cantar parabéns para o aniversariante, que é esse Cristo Jesus, né, se fazendo presente, né, em nossas vidas. Há 2.000 anos atrás, 2025, nasceu Jesus. E Jesus, ele podia nascer em berço de ouro, né? A luz que é, o poder que é, ele podia nascer no meio do ouro. E ele nasceu numa estrebaria, né, junto com os animais, numa manjedoura, lá dentro de uma cocheira, para se aquecer, para não morrer de frio de repente. As vacas aqueceram ele com os bafos das vacas. Olha o que passou, né? Esse poder, essa luz, esse tudo que nós temos, que é Jesus, para um exemplo para nós, né? Para hoje, a gente não vai qualquer uma coisinha, não posso, porque isso, porque aquilo, né? Não, mas vamos pensar no que passou Jesus. Hoje, graças a Deus, graças a Jesus, que uma mulher, se está grávida e vai ganhar neném, pode ir para os melhores hospitais, né? Vão lá para o Mãe de Deus, que é um hotel lá, e muitas vezes, se qualquer coisinha, ainda reclamam. Então, por isso que a gente tem que sempre pensar e valorizar, buscar Jesus, ver que qualquer coisinha nós não podemos estar chorando ou reclamando. Nós temos que botar no nosso coração o carinho, a bondade, o abraço, né? Isso que a gente vem fazer aqui toda sexta, e de repente mais dias da semana, ou quase todos, né? A gente vem para orar, para recarregar as nossas baterias, né? Mas às vezes eu falo, se nós vir ali e receber aquele abraço que a gente recebe, né? Aquele carinho, aquela troca de amor, de vibração positiva, já dava quase para a gente ir embora, né? Porque já recebemos. Mas nós temos ainda aqui, né? Podemos vir aqui ouvir uma palestra, né? Podemos receber um passe. Então tem muitas coisas muito boas aqui. Por isso que eu gosto, assim, de sempre digo que para mim a melhor ou a maior festa que eu vou é aqui.
é na sociedade, porque eu saindo daqui, eu saio bem, eu posso fazer tudo que eu quiser por aí, porque eu também penso assim, ó, nós vivemos num mundo de pecado, mas se a gente nascesse, e até uma idadezinha que a gente pudesse dirigir, e se fechar dentro de uma peça, dentro de um, né? Dizer, bom, eu vou ficar aqui, eu vou comer e beber aqui, não vou sair, não vou me misturar, porque eu não quero pecar, eu não quero fazer pecado. Que valor tem isso? Que valor teria, né? Nós estamos enterrando o nosso talento. Nós temos que viver junto, né? No meio de todo mundo, aqui na sociedade, lá em casa, lá na rua, lá no trabalho, porque aí é os testes que é feito para ver se a gente é ou não é, se faz ou não faz, se a gente é bom ou não é, porque não adianta eu vir aqui também, né, e orar e dar passe, fazer uma palestrinha, uma conversa aqui, né, e sair ali fora e fazer tudo errado. Não dá, não dá. Eu não posso ter inimigo, porque vamos que eu esteja dando um passe ali, no passe, e chega o meu inimigo para me dar o passe. Que cara eu vou ficar? Como é que vai ser? Então eu não posso ter. Então a gente já sabe que não pode ter. A gente tem que ter amizade, a gente tem que dar esse carinho, fazer que por onde a gente passa, a gente deixe essa saudade, esse carinho, essa bondade, porque fora da caridade não há salvação. Então a gente sabe que não é com orgulho, não é com egoísmo, não é com ciúme, não é com essas coisinhas que nós vamos andar direitinho. Nós temos que botar humildade, né? Simplicidade, esse carinho com as pessoas, abraçar, né? Porque é assim que faz a gente gostar da vida. Eu admiro muito as pessoas que crescem, que desenvolvem, né, no trabalho. Eu admiro muito os nossos trabalhadores daqui, mas que nem a Rosa, a Vera, todos os dias de trabalho ela vem, está aqui. O esposo da Rosa, a coisa mais querida, né, o Gilmar. Ele às vezes abraça a gente e diz, o meu docinho. Que bom, Gilmar, que nós fosse um docinho, né? Que nós tivéssemos no nosso coração uma bola de açúcar. Tinha que ser, tem que ser. Mas a gente muitas vezes está endurecido ali. A gente, né, não é, vamos nos entregar, vamos ser legal, vamos ser bom, vamos nos abraçar, mas com carinho, com amor. Porque tem uma história que Jesus, que um senhor, tinha, vamos dizer, 100 ovelhas, e uma se perdeu no deserto. E esse senhor pegou todos os peão dele, os trabalhadores, e disse, vamos achar essa ovelha que se perdeu. E aí saíram, né? Procura daqui, procura dali, e não tinha maneira de achar. Aí daqui a pouco, um outro lá falou, disse, vamos parar, é só uma mesmo, né? Vamos deixar isso aí. E tem 99 presas, segura lá. Aí o senhor disse, não, as 99 estão presas, estão lá, estão no curral. Nós precisamos achar essa que está perdida. E assim é Jesus. Jesus, ele está preocupado com os que estão perdidos, né? Os que estão bem, né? Mas aquele que está sofrendo, que muitas vezes está no vício,
ou que está no hospital sofrendo, ou que está na cadeia, ou que está, né, nesses locais mais críticos, é com esses que Jesus está preocupado. Então, eu penso também que antigamente era uma coisa, parece que a gente tinha mais fé, eu não sei se é essa palavra, porque eu quero dizer uma coisinha assim, ó, que agora, há poucos dias, me saiu uma verruguinha aqui, ó, né? E antigamente, quando eu era bem jovem, lá fora, lá nos benzedor, eles iam lá benziam e caíam as verrugas. Né? Olha que prece, que oração, que força que tinha, né? Que eles faziam, eles benziam e caíam. Os meus avós lá chamavam para benzer os animais, não se deixa de verruga, e lá benziam daqui lá, daqui a pouco as verrugas caíam. Né? As bicheiras no gado aparecia, eles benziam, daqui a pouco o bicho estava caindo, ficava só o buraco. Isso é força, isso é fé, isso é Jesus operando, né? Mas tem a tecnologia, né? Que hoje, se aparecer isso aí, se alguém fizer isso aí, não custa nada a ser denunciado, e aí tem a medicina, e não precisa mesmo, né? Mas eu fico assim, ó, tirando o chapéu para aquela época, como faziam, como tinha essa força, né? E eu também queria dizer outra coisinha, contar outra historinha do Chico Xavier. E o Chico estava no trabalho, né, na sessão, e quando terminou o trabalho, ele convidou o José, irmão dele, e disse: ô Zé, vamos no mato colher umas ervas de chá. Aí foram, né? Saíram, estrada fora. E me seca um pouco a boca. Se eu não estiver falando, seca. E aí eu falando mais ainda. E saíram, né? Estrada fora. E falando, né? Falando dos trabalhadores, né? Dizendo: mas o fulano não dá. Isso e aquilo. Aí a palestra ruim, né? Mas assim não dá para continuar. Aí o guia espiritual disse para o Chico: Chico, o que vocês estão fazendo? E junto com eles tinha um cachorrinho, né? Aí estão falando dos irmãos, dos colegas de trabalho. Ué, o que vocês estão fazendo? Ah, é. Aí o guia espiritual disse: alguém sempre precisa de alguém. E eles seguiram, foram para o mato. Chegaram lá, colheram as ervas de chá, e foi caindo a tarde, e quando eles foram sair do mato, não atinaram a sair do mato. E diz que no mato, quando se perde, anda em volta e não sai, não atina a sair. E andava, não saía do mato. Aí o Chico, né, pediu a Deus, pediu o guia dele, né, disse: olha, estou perdido. Ele disse: não, agora tu faz uma oração e esse cachorrinho vai sair, vocês seguem esse cachorrinho, que vocês vão sair do mato. E assim foi, né? Quando ele terminou a oração, o cachorrinho saiu, eles saíram atrás, saíram do mato. Aí tá, tudo bem, né? Na estrada de volta. Daqui a pouco o guia espiritual falou de novo com o Chico. Ele disse: ô Chico, te lembra quando vocês vinham vindo, que vocês vinham falando dos colegas? E eu disse que alguém sempre precisa de alguém. Agora vocês precisaram desse cachorrinho, né? Então, vamos cuidar para não falar de ninguém. E outra vez eu falei aqui, que se eu tivesse que fazer um jejum, né,
essas outras seitas religiosas, eles fazem jejum, e deve ser bom, não estou dizendo que não é bom, mas se eu fosse ter que fazer, eu acho que eu não podia, porque eu sinto um negócio assim, roer no estômago quando me dá fome, que eu não consigo me concentrar, então eu tenho que comer alguma coisa. Mas eu penso, né, tem outras coisas para a gente fazer. Em vez de a gente fazer um jejum de não comer, vamos jejuar de não falar de ninguém. Vamos pensar amanhã eu quero me levantar e vou fazer um jejum o dia todo de não falar de ninguém. Vou ver se eu consigo passar, né, um dia sem falar. Esse jejum eu quero fazer. Se eu conseguir, eu vou tentar no outro dia. Porque é difícil, cara, né? A gente, quando vê, está falando um do outro, dos nossos irmãos, dos nossos amigos, nós queremos bem a vezes, mas fulano, né? Então, falta a gente botar no nosso coração essa compreensão, essa verdade que não é falando dos outros que a gente cresce, né? E eu, esses dias, eu fiz uma conversinha aqui, e a Ionara, ela pediu para mim contar a história, uma outra historiazinha, e eu não contei. Ela pediu, não, ela pensou que eu ia contar. Aí, a história do Zé. Essa história já todo mundo sabe, né? Porque é muito, muito contada. Mas é uma historinha que é uma lição para a gente. O Zé, ele trabalhava numa obra, perto de uma igreja. E ele, todo dia que tinha missa, ele ia na igreja. Mas chegava lá assim, muito sujo. Aí ele não gostava muito, né? Porque ele não estava bem. Aí ele passou a não ir, porque ele viu que não era muito. Mas aí ele pensou, digo, eu vou numa hora que não tem missa, e me ajoelho lá, na frente do altar, e digo, Jesus, eu estou aqui. Era o que ele dizia. Ele ia lá, no meio-dia, não sei que era a hora da folga dele, se ajoelhava lá e dizia. E o padre estava lá, no altar. E via que o Zé fazia aquilo. O Zé fazia aquilo ali, dizia aquilo ali, e ia embora. Fazia a precezinha dele. E foi. E um dia, ele não foi mais. O Zé não foi. Aí o padre disse, o que houve? Se lembrou, eu vou lá na obra. O padre chegou lá e perguntou, né, pelo Zé. Aí ele disse, o Zé adoeceu, o Zé está no hospital. E aí o padre perguntou o endereço, disse, eu quero ir lá visitar o Zé. Aí deram o endereço para o padre foi. O padre chegou lá, achou o Zé, disse, Zé, o que houve e tal, né? O Zé disse, fiquei doente e tal, mas... E tinha uma cadeira assim, perto da cabeceira da cama do Zé. E o Zé disse, olha, padre, tu não senta aqui, senta em qualquer outra, mas menos nessa aqui. Aí o padre disse, mas por que não aqui? Ele disse, não é porque aqui chega uma visita todos os dias nesse horário, vem aqui me visitar e senta aqui. Ele disse, mas que visita é? Ele disse, é Jesus que chega aqui e bota as mãos assim e diz, Zé, eu sou Jesus, eu estou aqui. E pegava e ia embora. Então, vocês veem como é bonito e como é valiosa uma prece. Graças a Deus, a gente aprende com isso, né? Aprende todo dia. Eu faço a minha prece de manhã, antes de sair da cama, sentado na cama, e oro,
e peço, né? Jesus, eu estou aqui. E me representa assim na minha concentração, que eu vejo Jesus vir, sabe, assim, com um vestuário branco, grande, cabelo comprido, os olhos azuis, eu vejo ele vindo, sabe? Certo, é na minha mente, não sei lá, mas eu sinto aquilo ali. É muito bom, é muito bom. A gente sabe que a vida é maravilhosa e não é cheia de dinheiro, não é cheia de coisas do mundo, coisas boas. É ter Jesus. A Rosa um dia aqui contou que foi visitar uma amiga dela, muito doente, muito. Estava em fase terminal. E a Rosa chegou e disse, como é que está, minha amiga? Eu estou bem, faceira. Mas aí a Rosa falou, mas bem de que jeito, daquele jeito ali, né? Morrendo já. Mas a gente pode estar morrendo e estar bem, né? Porque eu sempre penso, o céu e o inferno existe aqui já. Se nós quisermos estar no céu, nós temos. É só estar de bem com a vida, né? De bem com todos, fazendo as coisas bem, a gente já está um pouquinho no céu. Agora, se nós quisermos estar encamurrado, estar ruim, estar sempre doente, ou sempre se clamando, nós temos no inferno. E é assim que a gente, na mudança da vida, vamos continuar. Não vai ser diferente. Então, se vai continuar assim, vamos procurar estar bem. Para a gente, o dia que partir, já ir bem, né? Eu acho que eu já falei demais, porque eu pensei que eu nem ia falar, porque eles me empurram para falar aqui, mas não é fácil. Eu sei, porque, certo, a pressão dos amigos da espiritualidade e Jesus, ele tem uma luz muito forte. E quando ele encosta um pouquinho da luz dele na gente, a gente balança. Mas eu agradeço Jesus, porque eu sempre digo que é bom viver, a vida é maravilhosa, e eu quero continuar assim. Obrigado, que Deus abençoe nós todos. Coisa mais bonitinha. Se emociona. Meu reino não é deste mundo, né? Jesus nos traz essa mensagem e talvez muitos de nós ficam pensando, né, sobre este reino. Que lugar é este? Onde Jesus construiu este castelo, este reinado. É aqui, é dentro de nós, né? Este é o lugar do reino de Jesus. E é por isso que muitas vezes a gente tem dificuldade de compreender, porque a nossa materialidade ainda é muito gritante. E nós buscamos poder nas coisas onde nós encontramos ou interpretamos o poder. No entanto, o poder de Jesus, ele está na simplicidade, como o Pai falou, na humildade, neste olhar de amor, de bondade, de benevolência para com todos. Este é o reino do Mestre e ele está dentro de nós. E buscar este lugar
um mergulho para dentro de si próprio, para os seus valores, para os valores de Jesus, da vida, né? E como disse o Pai, para que a gente esteja bem, valorizando a vida como ela é, porque nós sabemos que nós nos encontramos num mundo de provas e expiações, onde ainda o mal predomina. E este mal predomina não é nas guerras, na violência lá fora, na corrupção, ele predomina dentro de cada um de nós. Porque em qualquer momento, se nós levar uma bufetada, imediatamente a gente vai, né, reagir com violência. E neste lugar de provas e expiações, onde o mal predomina, não pode ser o reino de Deus, né? O reino dele está no bem, e o bem é natural da criação de Deus. Nós somos seres criados para o bem, então é nós que damos lugar ao mal pensar, ao mal falar, né? As nossas más atitudes, isso tudo depende de nós. E que bom a gente poder vir até aqui, ouvir essa proposta de que façamos um jejum destas tendências negativas que nós carregamos e que possamos dar este passo, né, rumo a este reino que é acessível a nós todos, né? Que nós podemos chegar lá com as nossas próprias pernas, com a nossa própria vontade. Então é isto, né? O Pai se emociona e a gente se emociona com Ele, e é como Ele disse, porque Jesus é extremamente presente nas nossas vidas. Mas quando a gente para um pouquinho e reflete sobre esta presença, ela transforma, ela modifica, ela mexe com a nossa estrutura. Principalmente quando nós entendemos, né, compreendemos o quanto nós nos equivocamos. Então é isso, a gente agradece imensamente. Eu que agradeço. Agora que tu já te acalmou, tu pode fazer a prece do passe espiritual? Para fazer, mas eu ia dizer, eu faz há pouco tempo em casa, né? Eu estava pensando, eu acho que eu não vou fazer a minha fala lá, minha palestra. Até falei para ela, quem sabe tu faz. Eu disse, não, o Pai que vai fazer. Porque, sabe, eu trouxe o Evangelho, sempre trago, mas eu não leio, eu leio em casa para mim, né? E eu comecei a juntar as coisas, eu queria, e parece que não se unia o que eu queria. Mas aí eu orei, né? E pensei, eu digo, a minha parte eu fiz, agora eu quero que lá os meus amigos, meus irmãos, Jesus, pelo menos que eu possa falar. E aí a gente pode por isso, né? Porque eles estão aqui, né? Eles vêm, né? E se a gente facilitar, a gente não pode ter porque a gente é fraco, mas eles ajudam a gente, sempre, todos os dias, todas as horas. Então eu convido os irmãos para a gente elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, para agradecer tudo que recebemos a todos os momentos de nossas vidas. Que a luz de Jesus, que essa luz que brilha sobre nós, possa permanecer, que nós possamos levar para dentro dos nossos lares,
levar essa chuva de bênção que estamos recebendo, esse amor que Jesus tem por cada um de nós, que nós possa levar para o nosso lar, para o nosso dia a dia, para que nós possamos ser felizes, que nós possamos sorrir, abraçar, acariciar os nossos familiares, os nossos amigos, os nossos irmãos. Que a luz se faça presente sempre em nossos corações. Obrigado, Jesus. Obrigado por tudo que recebemos. Que assim seja. Obrigado. Vamos nos recados.